A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem sempre nos abençoado, nos dado essa possibilidade, Senhor, porque por mais de meio ano nós estamos lendo diariamente a Tua palavra. Continue nos dando graça, nos dando a perseverança, nos dando disciplina, nos dando sabedoria para continuarmos nessa empreitada. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Nós continuamos lá em Neemias, lembrando que Neemias tinha. O povo pediu para ler o livro da lei, então Esdras começou a ler o livro da lei para o povo e o povo viu que estava longe do Senhor. E aqui nós continuamos, eles estavam falando da história, relembrando toda a história do Deus de Israel, que diz, e nós continuamos hoje. Depois entregaste reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra. Eles tomaram posse da terra de Seom, rei de Esbom, e da terra de Og, rei de Bazã. Tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados. Isso quando o povo acabou de entrar na terra prometida depois de ter atravessado o rio Jordão, que o Senhor derrubou as muralhas de Jericó. Eles entraram e tomaram posse da terra. Tu derrotaste nações inteiras diante deles e entregaste nas mãos de teu povo os cananeus que habitavam na terra. E aqui para a gente ver o tamanho da conquista que Deus deu. Deus não simplesmente abriu um lote para o povo passar. Ele derrotou nações que haviam se afastado dele. A Bíblia diz em vários momentos que essas nações tinham entristecido eles e o Senhor os expulsou da terra em que eles estavam porque como um castigo. E Israel recebeu essa terra como prometida. E da mesma forma, quando Israel foi para o exílio, quando os babilônios invadiram, né? Na verdade, diversos povos invadiram, os babilônios simplesmente terminaram de invadir Judá e destruir tudo. Mas essa invasão foi também porque o Senhor estava derramando sua ira e sua justiça sobre Israel por eles terem se afastado do Senhor. Então, o Senhor continua sendo consistente em seu pensamento e em sua forma de agir. Nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis, apossaram-se de casas cheias de coisas boas, com cisternas já escavadas e com vinhedos, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar, engordaram e desfrutaram de muitas bênçãos. Apesar de tudo isso, foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que o fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, e tu os ouviste do céu. Em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos. Mas, assim que seu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que seus inimigos os dominassem. E, no entanto, quando teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente. Em tua misericórdia, tu os resgataste muitas vezes. Tu os advertiste a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram teus mandamentos. Não cumpriram teus estatutos, que dão vida a quem lhes obedece. Em rebeldia, deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles. Enviaste teu espírito que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruíste completamente, nem os abandonaste para sempre. Que Deus bondoso e compassivo tu és. Agora, nosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus, que guardas tua aliança de amor leal, não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos. Grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis, líderes, sacerdotes, profetas e antepassados, sobre todo o teu povo, desde os dias em que os reis da Assíria triunfaram sobre nós até hoje. Foste justo todas as vezes que nos castigaste. Agimos perversamente
e nos deste apenas o que merecíamos. E aqui o povo de Israel reconhece que aquilo que Deus fez com eles não o tornava um Deus mau, mas um Deus justo. Ele fez aquilo com eles porque eles foram perversos, porque eles mereciam, eles reconheciam isso. Nossos reis, líderes, sacerdotes e antepassados não obedeceram à tua lei nem deram ouvidos às advertências em teus mandamentos e preceitos. Mesmo quando tinham seu reino, seu próprio reino, não te serviram, apesar de teres derramado tua bondade sobre eles. Deste-lhes uma terra ampla e fértil, mas eles não quiseram te servir-te, nem abandonar sua perversidade. Por isso, hoje somos escravos na terra de fartura que deste a nossos antepassados para que desfrutassem dela. E aqui ele diz que, apesar deles estarem em Jerusalém, apesar deles estarem de volta na terra que eles receberam do Senhor, era uma província da Babilônia. Então, eles estavam sob o domínio de outro rei que não um israelita. Somos escravos aqui nesta boa terra. A grande produção desta terra se acumula nas mãos dos reis que puseste sobre nós por causa de nossos pecados. Eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos. Nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia. O povo respondeu: Em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene e registramos por escrito. Neste documento selado estão os nomes de nossos líderes, levitas e sacerdotes. Os que assinaram e selaram o documento foram o governador Neemias, filho de Acalias e Zedequias, os sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Os levitas Jesua, filho de Azanias, Binui, dos descendentes de Henadade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sabanias, Odias, Bani e Benino. Os líderes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Hassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Hassub, Aloes, Pília, Subeque, Reum, Hassabná, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene, juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Deus. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Também prometemos que, se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo o que for necessário para o trabalho no templo de nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas,
conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as unidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. 1 Coríntios 9, vamos ler do verso 19 até o capítulo 10, verso 13. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi deste modo para levar Cristo àqueles que estão debaixo da lei. Talvez você possa pensar, mas então Paulo é falso? Paulo não, porque Paulo não está deixando de ser ele está fazendo as coisas que são importantes e, claro, que não são pecado, para se integrar com aqueles para quem ele precisava pregar. Paulo, ele se negava a si mesmo porque ele considerava que era mais importante para ele levar o evangelho para outras pessoas, fazer com que Cristo fosse conhecido para outras pessoas do que fazer a sua própria vontade. Ele negou a si mesmo, assim como Cristo fez, porque quando Cristo morreu na cruz, apesar de ser a vontade do Pai, eu creio que Cristo, ele queria que aquilo passasse. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, Cristo, ele não estava fazendo a própria vontade, mas ele estava fazendo ou cumprindo o plano de salvação. Era a vontade dele porque ele continua sendo Deus, e Deus queria que o povo fosse salvo. Mas as vontades individuais foram negadas, assim como Paulo. Ele fez-se escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Aqui ele falando novamente que ele não estava pecando. Aquilo que ele fazia era dentro das questões mais culturais ou das questões mais de costumes. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Olha que analogia interessante. Aqui Paulo está falando que ele está se negando. E da mesma forma, um atleta, quando ele quer ganhar alguma corrida, ele precisa se negar de várias vontades. Então ele não pode comer qualquer coisa que ele quer, ele não pode levantar ou fazer qualquer coisa que ele queira no dia, ele tem que treinar. Se ele estiver com dor, se ele estiver cansado, ele ainda assim precisa treinar. Um atleta que está almejando conseguir o primeiro lugar, ganhar o prêmio, ele precisa negar várias coisas. E aqui Paulo está nos comparando com um atleta que nega aquilo que não é essencial em vista de algo maior, em vista do prêmio, e o prêmio seria levar Cristo para outras pessoas, conquistar outras almas. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno, e ainda fala que o atleta faz isso tudo, mas ele vai ganhar algo que perece, que quando ele morrer vai ficar. Nós tentamos ganhar um prêmio eterno, que é a vida eterna, a salvação. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve.
de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. E aqui ele citando diversas passagens que aconteceu no povo de Israel quando eles fugiram do Egito, atravessando o Mar Vermelho, quando eles beberam água que saiu da rocha. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como uma advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. E essa é uma esperança que nós temos. Olha que interessante. Cuidado para que aqueles que estão de pé, para que não caiam, para que a gente, se estivermos de pé, quando estivermos de pé, nós não nos engrandecemos, não nos achemos, não nos orgulhemos que estamos de pé, porque isso pode ser que distraia o nosso olhar e pode ser que nós caiamos. As tentações nas nossas vidas não são diferentes do que os outros enfrentam. Então, aquilo que talvez você enfrente, existem outras pessoas que enfrentam e que lutam contra isso. E, por fim, um verso bem famoso: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Deus está sempre cuidando de nós e as tentações que vêm em nossas vidas são muitas vezes para desenvolver a nossa fé, para que nós possamos crescer. Pode ser também o adversário investindo contra a nossa vida, mas nós cremos que nós temos um Deus que nos protege e que Ele não deixará que tenhamos tentações maiores do que nós podemos suportar, porque Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Salmos 34, do 1 ao 10. Salmo de Davi sobre a ocasião em que se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. E por fim, Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. E essas foram as palavras para as nossas vidas. Espero que você saia edificado, que você guarde essas palavras e continue meditando naquilo que o Senhor nos deu nesse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, para que o Senhor continue nos direcionando, para que o Senhor continue se revelando a nós. Senhor, para que nós possamos encontrar abrigo, consolo, fortalecimento nessas palavras. Abençoa o nosso dia para que seja para a Tua glória, para que nós possamos trabalhar, estudar, descansar, para que nós possamos fazer os nossos afazeres guardados, guiados, protegidos pela Tua presença.
Senhor, continua conosco dia após dia. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que eles possam ser restaurados, recuperados, Senhor. Para que tanto o corpo, quanto a alma, quanto a mente possam ser, Senhor, restaurados, Senhor. Qualquer dor, qualquer, Senhor, bactéria, infecção, qualquer, Senhor, doença, virose, para que o Senhor venha trazer a cura, a restauração. Senhor, nos dê o sustento de cada dia, para que nós possamos ter o nosso pão, ter o nosso sustento, para que as portas se abram, Senhor, para que o Senhor nos guie nesse mundo, Senhor, que estamos. Abençoa para que nós possamos lutar contra os pecados, Senhor, em nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais nos tornar santos. Senhor, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Até amanhã e para mais um devocional. Que Deus te abençoe.